São muitas polêmicas cercando esse filme, mas finalmente no dia 22 de setembro ele chega aos cinemas brasileiros. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e vamos discutir sobre Não Se Preocupe, Querida. Jack e Alice vivem uma vida diferenciada, em uma comunidade experimental, que parece estar nos anos 60. Nesse contexto, Jack sai para trabalhar todos os dias e só retorna à noite. Nesse meio tempo, Alice cuida da casa e faz a comida. Até que em determinado momento ela começa a suspeitar. O trabalho do marido não é convencional. Como dito na abertura, esse foi um filme que gerou muita polêmica, mas ao mesmo tempo tem todo um hype em torno dele, principalmente por conta do elenco, que a gente já vai comentar mais pra frente. E essas polêmicas chegaram até a ter cuspe um no outro, várias tretas, mas esse não é o foco do vídeo, a gente não vai entrar nisso aqui. Olivia Wilde dirige o filme, ela apresenta uma direção coesa, é uma diretora com não muita experiência. Anteriormente ela fez Booksmart, que é um filme legalzinho, nada além disso, mas dessa vez ela vai se debruçar sobre um suspense. E logo de cara eu digo que nesse quesito o filme me convenceu, tá? Eu fiquei bem imerso e interessado no que estava rolando ali. O primeiro ato é muito eficiente para estabelecer o contexto dos personagens e a própria característica deles, mas o desenvolvimento ela consegue plantar ali algumas coisas que me deixaram muito instigado. E esse é um filme que vai trabalhar o tempo todo com esse esquema de pista e recompensa. Ele vai te dar uma informação aqui, mais pra frente ele vai usar essa informação. Ele vai te dar outra coisinha aqui e mais pra frente ele vai usar isso. Assim a gente vai tendo pequenas reviravoltas, pequenas revelações ao longo de todo o filme. Além de, claro, a premissa inicial ser muito estimulante. O que o Jack faz no trabalho? Por que essa sociedade vive dessa forma? Parece que eles estão nos anos 60. I need you to listen to me. E aí a gente pode entrar também nas discussões que o filme propõe. Esse é um filme com temáticas muito femininas. Inclusive eu acho que o público feminino é o que mais vai curtir essa experiência. Constantemente o filme vai se debruçar sobre os hábitos sociais das mulheres, que estão em um contexto muito diferente dos dias atuais. Elas ficam em casa, fazem a comida, arrumam a casa e só isso. Quando o marido chega, a função delas é servir a mesa e os satisfazer sexualmente. E como tudo isso vai reverberando dentro do filme, ganhando força para no terceiro ato haver uma jogada ali, é muito legal, é muito bem construído, o filme tem uma gradação muito boa. Assim como a relação abusiva também vai escalonando, os casos de gaslighting, o filme vai trabalhando tudo isso, todas essas pautas que estão muito em voga hoje em dia. Mas não trabalhando isso de forma extremamente expositiva, jogada, gratuita, de panfletagem, não. Muito pelo contrário, o filme vai trabalhando isso através das sutilezas. Menos no terceiro ato, onde isso cresce e fica mais evidente, mas ainda assim é contido, funciona. Eu só acho que numa frase ali ele subestima um pouco a inteligência do público. Mas fora isso, passa de boa. E continuando na direção, mas indo pro viés da arte, cara, eu adoro o trabalho de figurino feito aqui, mas também da direção de arte em compor os cenários. Cara, as casas são deslumbrantes. E o próprio cenário mais amplo do deserto que cerca aquele lugar também funciona muito bem. E nesse quesito do microcosmos que envolve os personagens, o filme me remete um pouco ao A Vila, do Shyamalan, e também ao próprio WandaVision, da Marvel, que lançou recentemente. Ele vai trabalhando e te instigando nessa questão do que há além, o que tem por trás dessas fronteiras, que aqui nesse caso são invisíveis. Pushing forward! Everyone is acting like I'm crazy.
Porém, nessa tentativa de dar um tom ao filme, me incomoda um pouco a trilha musical e como algumas vezes ela rouba a cena pra si e te tira de dentro do filme, te tira da imersão. Volta e meia ela é estridente, inconveniente e não precisava estar lá. Você sente que foi um agudo que foi jogado para estimular um susto, por exemplo, ou para evocar um suspense com um gravezinho ali, mas fica tão batido que incomoda. Mas fora essas intromissões da trilha musical, eu curto o estilo da música que evoca, por exemplo, um jazz, uma coisinha de baile dos anos 70, 80, eu curto. Mas vamos lá falar do elenco. Eu sei que vocês querem que eu fale deles. Começando pelo Harry Styles. Eu gosto do garoto, eu acho que ele tem carisma, ele tem potencial. Porém, aqui nesse filme eu tenho algumas ressalvas. Mas não necessariamente com relação à performance dele dentro do filme, mas sim com a sua escalação. Fiquei o tempo todo com a sensação de que deveria ser alguém mais velho, por conta de uma falta talvez de postura e presença que ele tem aqui nesse filme. Em vários momentos o longa exige uma postura mais impositiva, mais firme, mais madura do personagem, e o Harry não carrega isso consigo. A Florence Pugh, que também faz parte aqui do elenco e interpreta a Alice, também é muito nova, mas ela consegue trazer essa potência que falta nele. E já que eu citei a Florence Pugh, vamos entrar um pouquinho mais dentro dessa personagem que é a nossa protagonista, é ela que nos carrega durante toda essa trama. É muito interessante ver todos aqueles elementos que estão muito em voga hoje sendo inseridos em sua história, mas eu gosto principalmente da complexidade que carrega essa personagem. A complexidade dela, por exemplo, em gostar do cara, mas entender que tem muitos problemas na relação dos dois, assim como a própria estrutura que ela está inserida, essa coisa dela ter que ficar em casa, dela ter que ter essa vida meio que de uma dondoca, mas ao mesmo tempo fazendo os serviços domésticos. Não bate muito bem isso pra ela, mas ainda assim ela engole e aceita aquilo ali pelo marido, e como isso vai se desconstruindo dentro do filme é muito inteligente, é muito eficiente. Principalmente pra te deixar com a angústia, com o incômodo que a personagem tá sentindo. Existem alguns momentos, inclusive, que eu vejo ela deslocada daquele mundo. Chris Pine interpreta o Frank, ele é o líder dessa sociedade. Reparem bem, eu não mencionei tanto ele ao longo da crítica, eu acho que eu nem falei o nome dele anteriormente, porque ele é um personagem que aparece pontualmente, ele tem sim a sua importância, e o Chris Pratt faz algo aqui que me agrada bastante, que é trazer uma autoridade sem precisar cair pro caricato. Por mais que eu não ache que a interpretação dele seja perfeita e que ele mande muito bem, ele funciona pra dentro do papel. Ele tem um certo deboche, ele tem um certo sarcasmo, mas ele nunca sai daquela poker face. Ele tá sempre sóbrio, parecendo um ser superior, digamos assim. O que acaba potencializando as atuações ao redor dele, que precisam passar uma admiração pelaquela figura do Frank. Inclusive a personagem da Gemma Chan, que faz a esposa dele. Os demais seguem operantes dentro do filme, são coadjuvantes que em momento nenhum roubam a cena ou coisa do tipo. Tá todo mundo muito bem em seus papéis e isso basta. E com isso eu vou ficando por aqui, terminando de falar desse filme polêmico. Eu vi antes de assistir ao filme que a crítica internacional estava o massacrando, falando muito mal dele, e eu já fui com as expectativas baixas. Mas cara, te dizer que me surpreendeu. Como eu disse ao longo de toda a crítica, é um suspense convincente. Em alguns momentos, sim, tem exageros, tem excessos. O filme não é perfeito, mas como um todo ele é bem redondinho, ele funciona. Mas e você, tá ansioso para esse filme? Você vai assistir no cinema? Me conta aqui embaixo, dia 12 de setembro ele tá estreando aqui no Brasil. Mas também não deixa de deixar o like se curtiu o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todos os seus amigos. Manda pra geral. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!